A nossa problemática é: a empresa enfrenta dificuldades durante períodos de alta demanda, afetando a reposição de estoques e a agilidade no atendimento de emergências. Com sede e linha de produção no Rio de Janeiro e o centro de distribuição em São Paulo, a operação no setor de alimentos congelados enfrenta desafios como a necessidade de transporte refrigerado, tempo de deslocamento e altos custos. O processo logístico complexo, aliado ao atraso na reposição, causa escassez de produtos, atrasos nas entregas e insatisfação dos clientes, resultando na perda de clientes e danos à reputação da empresa. A falta de planejamento no gerenciamento de estoque e falhas logísticas são as principais causas desse problema. Bom, é isso. Fiquem com a entrevista. Boa tarde, me chamo Thiago, eu sou da FATEC de Mauá, estou cursando logística e estou no 3º semestre. Hoje estou aqui com a nossa entrevistada. Você pode falar, por gentileza, o seu nome completo e o seu cargo? Meu nome é Luciana Melhorim Vicente, eu sou founder e fundadora, né? E sou responsável pela parte de operações da minha empresa, que é uma empresa de alimentação para bebês e crianças. Perfeito. A primeira pergunta seria: de que maneira a empresa gerencia os níveis de estoque para evitar rupturas durante períodos de alta demanda? Você poderia explicar um pouco mais sobre o processo e as estratégias que vocês utilizam? Hoje a gente faz toda a gestão de produção, né, de planejamento de produção, tanto para os períodos de alta demanda quanto de baixa demanda, usando planilhas do Excel. Então a gente criou um sistema ao longo desses 4 anos nesse Excel para poder dimensionar de acordo com a estimativa de vendas do mês e o histórico do mês anterior e do mês referente ao período do ano passado. Do ano anterior, a gente faz a estimativa do quanto a gente vai produzir e do quanto a gente precisa ter de segurança para poder garantir uma entrega se a demanda for um pouco maior do que a gente espera. Isso. Perfeito. Na empresa, há políticas de reabastecimento estabelecidas para assegurar que os insumos essenciais estejam sempre disponíveis, eles não faltem? Se sim, como que vocês aplicam essas? A gente não trabalha com estoque superior ao necessário para a produção de uma semana, porque a gente trabalha com alimentos perecíveis. Mesmo que eu tenha alimentos com uma validade maior do que essa, a nossa opção é por trabalhar com estoque mais baixo, e a nossa produção depende muito da sazonalidade dos alimentos também, até porque a gente trabalha com alimentos orgânicos. Então, hoje, no nosso modelo de trabalho, a gente consegue adaptar o que a gente vai produzir de acordo com o que a gente tem de disponibilidade de insumos. Obviamente, tem 70% dos insumos, eles são possíveis de ser adquiridos no ano todo. Então, o risco da gente não conseguir entregar um produto por conta da sazonalidade, por falta de insumo, acaba sendo muito baixo no volume que a gente trabalha hoje. Isso provavelmente vai ser um problema a partir do momento em que esse volume triplicar e quadruplicar. Assim, acho que para os próximos anos a gente consegue garantir o abastecimento independente da sazonalidade. A não ser que aconteça algum problema tipo de produção agrícola a nível nacional, assim, grande, né? Que realmente um produto deixe de ter abastecimento. Acabou a plantação de tomate no Brasil inteiro. Aí sim, a gente vai ter um problema. Mas ainda é possível garantir abastecimento e trabalhar com estoque de curto prazo. Perfeito. A empresa possui algum sistema ou metodologia para prever a demanda e planejar essa reposição do estoque? Qual é o modelo que vocês utilizam? Estoque de insumos ou estoque de produto para venda? Os dois. Tá. Produto para venda, a gente trabalha com produção antecipada aí de 1 semana, 2. Então, a gente tenta garantir que cada ponto de distribuição tenha pelo menos estoque para trabalhar 1 semana de entrega. O ideal é que ele tenha para 2 semanas. A gente dimensionou esses espaços para isso, mas a gente trabalha que o mínimo é que tenha para 1 semana de entrega.
O de insumos, como eu estava explicando, a gente só trabalha com uma janela de uma semana. Alguns insumos, até porque tem uma quantidade mínima que você precisa comprar com fornecedores, a gente acaba adquirindo para um período maior. Mas a grande maioria a gente trabalha aí com um período de consumo de 1 a 2 semanas para evitar perda, porque, enfim, por ser alimento perecível, não pode ficar muito tempo exposto, né, sem preparo. Sim. E de que forma a empresa assegura que o aumento da produção em períodos de alta demanda não diminua a qualidade dos produtos? A gente trabalha com ficha técnica para padrão de cada um dos alimentos que são preparados. E a gente entende que, à medida que esse volume necessário da produção precisa aumentar, ou seja, eu vou ter um período de alta demanda, como no nosso caso, no final do ano, a gente tem um aumento do consumo dos produtos, ou períodos de longos feriados, enfim. O que a gente também vê é a organização da equipe, como é que a equipe de produção vai estar organizada para a gente conseguir, tanto na produção, manter essa qualidade do produto e também no embalo a gente conseguir dar vazão. E a gente, eu e a minha sócia, a gente testa constantemente cada um dos produtos que são produzidos. A gente pede que o time teste também. E um outro controle de qualidade que é muito importante são os feedbacks dos clientes. Na nossa equipe, a nutricionista, quando ela faz o processo de qualidade, periodicamente, ela também faz a validação dessa qualidade, e a qualidade para a gente não é só qualidade de sabor, né? Tem uma questão de segurança alimentar também. Então, tem todo um processo que a gente precisa garantir que aconteça para que do insumo até o produto final a gente consiga manter a qualidade sem, por exemplo, um alimento descongelar, por exemplo. Então é isso. Entendi. A empresa segue algum conjunto de padrões ou certificações de qualidade específicos na gestão dos estoques e nos processos da produção também? Gestão do estoque, não, a gente não segue nenhum processo de certificação, de ISO, nada parecido, mas na produção, produto final acabado e toda embalagem, insumos, essas coisas, a gente precisa atender todos os requisitos da Anvisa e da Vigilância Sanitária Local. E aí a gente atende todos esses requisitos para garantir qualidade e segurança alimentar. Ok. A empresa adota incentivos fiscais ou estratégias tributárias para reduzir os custos relacionados à gestão do estoque? Não, nesse momento não. Nem saberia dizer se isso é possível no nosso caso, mas nesse momento não. Mas caso seja possível, é uma coisa que você tem interesse de ir atrás? Você acha que seria bom para a empresa? Se isso trouxer benefício financeiro e fiscal, sim. É que realmente a gente precisa estudar caso a caso, assim, para entender se é aplicável e se vai trazer algum retorno financeiro e fiscal. De que forma a dificuldade em repor o estoque durante os períodos de alta demanda impacta financeiramente a empresa? Tipo, considerando, por exemplo, a perda de vendas, o aumento do custo com o transporte, a insatisfação com os clientes, essas variáveis. Acho que todas essas opções são impactos claros quando isso acontece. E a gente já teve alguns casos de quebra do estoque ali em alguns períodos de alta demanda. Eu acho que o principal problema é a insatisfação do cliente, como a gente está lidando com um público que é muito sensível. A falta do produto ou deixar de entregar algum pedido por falta de estoque, enfim, por uma quebra de estoque, prejudica a rotina alimentar de uma criança e de um bebê. Então, esse é o principal impacto. Assim, a gente sabe o quanto que a gente ajuda no dia a dia das famílias e está participando do dia a dia dessas famílias, e aí quando a gente não consegue cumprir com isso, a gente falha dentro, né? E aí para a marca passa uma impressão de insegurança.
segurança para aquela família. Eles não podem confiar 100% que vão entregar. E dos nossos princípios é que as famílias consigam confiar 100% em todos os pontos, né? Qualidade do produto, qualidade da entrega, eficiência da entrega, essas coisas. Financeiramente existe um impacto, nunca teve um impacto absurdo de não entregar e ter que devolver, por exemplo, o dinheiro para o cliente. Houveram, mas não foram significativos. Eu acho que o impacto maior é a insatisfação do cliente. E de vendas, a gente hoje, por exemplo, tem um produto que a gente tem mais dificuldade de manter o estoque dele nivelado, né, no nível mínimo. E a gente sabe que a gente perde venda por isso. Então, a gente já está há algum tempo aí na produção tentando acertar para poder garantir que esse produto vai entregar. A gente vai conseguir manter o estoque dele atualizado em dia. É isso. Entendi. Há um planejamento financeiro estruturado para garantir a compra de insumos em maior volume durante esses períodos de alta demanda? Como vocês fazem esse controle? A gente tem um planejamento do ano todo, e esse planejamento é revisado mensalmente, trimestralmente, semestralmente, assim. A gente planeja desde o início do ano tudo que vai acontecer financeiramente ao longo do ano, e a gente vai revisando esse planejamento mês a mês para garantir que os números estão coerentes, né? Tanto em termos de receita quanto de despesa. Então, sim, em todos os aspectos da empresa a gente faz esse planejamento de médio e de curto, médio e de longo prazo até, assim. Não sei exatamente daqui 5 anos, dependendo se a gente vai conseguir, se a gente conseguir executar o planejamento de vendas, o quanto que a gente vai estar ali, vai ter disponível para insumos, equipamentos, pessoas. Entendi. Sobre a quebra de estoque, vocês já propuseram colocar alguma prática para intervenção de melhoria desse problema? Você poderia compartilhar algum resultado que vocês tiveram com a iniciativa? A gente já evoluiu bastante nesse sentido, continua buscando evoluir. A gente já teve, por exemplo, nos primeiros anos a gente teve muita diferença, né, de receita do primeiro para o segundo ano, por exemplo, então a gente teve mais casos de quebra de estoque. E a gente também teve mais situações de perder 100% de uma produção, por exemplo, por falha de equipamento, por falha no abastecimento de energia elétrica, por estar, por exemplo, numa estrutura que não era compatível com o que a gente precisava em termos de segurança de abastecimento dos equipamentos e energia elétrica, por exemplo. A gente já perdeu também em transporte de uma cidade para outra, porque a empresa com a qual a gente trabalhava não atendia essa demanda, não dava segurança. Então, uma das coisas que a gente fez, foi o caso da empresa de transporte, procurar um fornecedor que fosse comprometido e que já fizesse esse processo com outras empresas, até maiores do que a nossa. E a gente tem um contrato hoje que tem regras de temperatura que eu preciso entregar o produto para eles, temperatura que eles precisam me entregar e como é que eles vão me garantir a temperatura do produto durante todo o processo de transporte, né? Então, isso é um exemplo de trocar fornecedor para um fornecedor que tinha competências necessárias para atender a gente. Um outro exemplo foi pensar o estoque, o espaço de armazenamento dos produtos acabados. Então, a gente reorganizou esse estoque nos 2 centros de distribuição para conseguir abastecer esse estoque e ter um estoque avançado por mais tempo. Então, investir em capacidade, né? Um outro exemplo foi dimensionamento do time. A gente foi ajustando o dimensionamento do time para atender um período de, assim, independente do período de alta demanda, eu tenho uma produção mínima que eu preciso fazer para ir abastecendo e garantir que as cidades, que os 2 centros de distribuição tenham ali um estoque mínimo de 1 a 2 semanas na operação. Isso. Perfeito.
E como eu falei para você, a gente está fazendo esse trabalho para encontrar uma solução que pode ajudar a empresa em questão a esse problema de quebra de estoque. E quais são as suas expectativas em relação a esse plano de melhoria? Que resultados você consideraria fundamentais para esse projeto dar certo? Eu acho que a nossa expectativa é sempre que alguém traga algo novo e questione o que a gente está fazendo. A empresa é uma empresa muito nova ainda, então a gente ainda vai aprender muito, ainda vai evoluir muito em todos os processos, então não tem nada escrito em pedra, assim, a gente é disponível a mudar, e aí a minha expectativa é que vocês tragam coisas novas mesmo, e que consigam mostrar pra gente novos caminhos, assim. Hoje, a gente tem aí uma previsão de que daqui 3 meses, por exemplo, essa demanda cresça de 20% a 30%. Então, como é que eu consigo, sabendo disso, prever o total de produção de uma forma mais matemática e menos, assim, a gente hoje usa muitos dados para fazer essa previsão, mas não existe uma fórmula única para fazer isso. Então, chegar num formato ali em que a partir de dados do passado e previsão do futuro a gente consiga chegar nessa visão mais acurada até do quanto que precisa produzir e tal, acho que vai ser interessante. Mas questionar de forma geral o processo é super bem-vindo sempre, assim. Perfeito, Bom, a entrevista foi essa, Luciana, muito obrigada pela sua colaboração. Nada. Viu? E é isso. Tá bom, obrigada, tchau.